Salve, rapaziada, professor Felipe Andrade na área. Vamos para mais um, né? Continuando nossa série de conjuntos, trouxe aqui para vocês uma questãozinha da Universidade Federal de São Carlos, beleza? Então vamos lá. Um levantamento realizado pelos departamentos de recursos humanos de uma empresa mostrou que 18% dos seus funcionários são fumantes, tá? Então, 18%. Sabendo-se que 20% dos homens e 15% das mulheres que trabalham nessa empresa fumam, pode-se concluir que, do total de funcionários dessa empresa, os funcionários de sexo masculino representam qual é essa quantidade, né? Então vamos lá. Analisando, de cara a gente já percebe o seguinte, que a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres, isso é igual a 100%, né? Beleza. E além disso, a gente tem mais uma equaçãozinha, que é o seguinte, ó. Considerando os fumantes, tá? 18% do total, o que é o total? A quantidade de homens mais a quantidade de mulheres. Isso é igual a 20% de homens mais 15% de mulheres, tá? Então a gente tem duas equações para estar resolvendo, certo? Então vamos começar pela esquerda, né? Pela essa primeira equação, já que ela tem mais coisa, né? Então vamos tentar simplificar ela o máximo possível. Então, primeiro de tudo, vou começar aqui pelo lado esquerdo, tá? Então, eu vou passar o 18, vou explicando, né? Vamos fazer o chuveirinho aí, vamos ver o que é que acontece. Para facilitar os cálculos, né? Eu já vou estar transformando isso em decimal, tá? Então, 0,18x mais 0,18y é igual a 0,20x mais 0,15y. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Seguinte, olhando para a segunda equação, a gente percebe o seguinte, que a gente vai encontrar uma relação entre a quantidade de homens, né, o x, e a quantidade de mulheres, o y, tá? Então, o que a gente vai fazer? A estratégia é a seguinte, a gente vai isolar, a gente vai deixar o y todo de um lado e o x todo do outro, para ver o que a gente consegue encontrar, qual a relação que a gente consegue encontrar entre isso, tá? Então vamos lá. Então eu vou deixar na esquerda o que tem y, 0,18 y menos 0,15 y é igual a 0,20x menos 0,18x. Resolvendo, a gente obtém que 0,03y é igual a 0,02x, tá? Então, percebe o seguinte, que tanto na esquerda como na direita a gente tem a mesma quantidade de casas decimais, depois da vírgula, tá? Então a gente vai retirar essas casas aí. A gente vai multiplicar tanto na esquerda como na direita por 100. Então, ó, 3y é igual a 2x. E agora eu vou estar isolando o y. Mas por que que eu vou isolar o y? É só você se ligar no seguinte. A nossa questão, a gente quer a quantidade de funcionários do sexo masculino. E na nossa segunda alternativa, na nossa segunda equação, a gente tem a quantidade de homens e mulheres, tá? Então, para a gente poder estar trabalhando com esse x, eu vou ter que tirar esse y daqui, né? Então, como a gente já encontrou essa relação aqui na primeira equação, a gente vai estar substituindo ela na segunda. Então, vamos lá. X mais 2x sobre 3, isso é igual a 100% é a mesma coisa que 1, tá? 100 dividido por 100 dá 1. Agora, o que é que eu faço? Vou estar multiplicando tudo aqui por 3 para tirar esse denominador. Então, 3x mais 2x é igual a 3. Resolvendo essa continha, 5x é igual a 3. X é igual a 3 quintos. Beleza? E o que é isso aqui, tá?
Então, ó, se a gente for transformar isso em uma porcentagem, né? Por que a gente precisa transformar em porcentagem? Porque as alternativas também estão em porcentagem. Então, para acontecer essa porcentagem, a gente precisa transformar esse denominador em 100. E como é que eu faço isso? Multiplico em cima e embaixo por 20. Tá? Então, a gente vai obter que x é igual a 60%. Tá? Que seria a nossa alternativa E. Beleza? Então, mais uma vez, se isso te ajudou de alguma forma, dá aquele like. Fico de olho na próxima. Valeu!